Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou Priscila Cedro e estamos aqui nessa noite com mais um programa Interação Gospel. E comigo nessa noite é uma noite especial. Você deve estar se perguntando, Priscila Cedro, que roupa é essa? Mas eu tenho certeza que você está me achando linda. Eu estou aqui homenageando Angola, porque hoje entrevistaremos a pastora e missionária Denise Meirelles, hoje missionária em Angola. E é um prazer te receber aqui, Denise. Também estamos aqui com Enzo Spaledeto, que está conosco aqui nesta noite. Ele canta no grupo de louvor da igreja Ives Church. E queremos agradecer ao pastor Vitor Hugo e a toda a igreja Ives Church por esse apoio aqui neste canal, neste programa. E eu quero abrir o programa de hoje. Nós vamos falar sobre missões em Angola. E eu queria abrir o programa dessa noite com um texto que está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, e diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa noite. Essa noite não é uma noite qualquer. É um encontro marcado onde eu creio num mover profético deste programa, em que Deus está movimentando peças aqui na nossa nação, no Brasil, e há profecias de que o Brasil serviria as outras nações. Chegou o tempo, povo brasileiro, Deus está movimentando peças para servirmos as outras nações. E agora, neste programa, Deus está usando a minha vida, a vida da missionária Denise, o Enzo, que vai louvar ao Senhor daqui a pouco, e a sua vida, para investir em pessoas que talvez você nunca viu lá em Angola, mas que estão precisando da sua intercessão e do seu investimento. Eu creio que Deus tem algo profundo a ministrar aos nossos corações. Mas vamos abrir o nosso programa desta feita com Enzo louvando ao Senhor. Adore ao Senhor, Enzo. Glória a Deus.
mas tudo pagou por mim. E tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Obrigada, Enzo Espadeto. Falei certo agora. Muito obrigado, um louvor abençoado. E o que você ouviu aí na sua casa é que ele deixou as 99 para ir atrás de uma. E eu quero dizer que hoje você pode ser essa uma. E Deus está indo atrás de você e tem um encontro com você, porque esse amor é imensurável, inexplicável e está te envolvendo aí aonde você está nessa noite. Está aqui do meu lado, estou diante de uma pastora, missionária, profeta e amiga. Denise, você é tudo isso que antecedeu, mas antes de mais nada, uma grande amiga. Para quem não conhece Denise, ela foi uma mentora, uma mãe na fé do meu esposo, Leonardo Lopes. No início da sua caminhada de fé, ele foi bem mentoreado pela Denise, que o acompanhava. Léo tem um carinho muito grande por você, Denise, ele te ama. É a única mulher, além da mãe dele, da irmã dele, da minha filha, que eu deixo ele amá-lo profundamente. E ela brinca, chama o meu Léo de DiCaprio, é igualzinho, só falta os olhos azuis, né, irmãos? Mas a gente brinca, Denise é uma pessoa que quando está aqui no Brasil, vai à minha casa e conversamos sobre o reino, discutimos sobre o reino. E nós vamos falar sobre o projeto em Angola. Você vai ver em todo esse programa, né, no vídeo, vai ter referências de contas bancárias para que você seja levantado por Deus para ajudar esse projeto em Angola. Mas eu queria que você conhecesse um pouco dessa mulher de Deus chamada Denise Meirelles. Porque para mim é fácil falar de Denise,
Você é uma pessoa, Denise, que sempre que eu falo, podem confiar. É uma obra séria, é uma pessoa séria, que tem vida no altar, tem temor do Senhor. Essa missionária eu conheço, né? Ela não precisaria de nenhuma testificação minha, porque quem testifica dela é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero, diante das câmeras, dizer, Denise, que eu testemunho sobre a sua vida de fé, sobre as renúncias que você fez, que muita gente acha que ser missionário é status. Eu estava falando com os pastores, antes de começar essa gravação, que muitas pessoas me chamam de missionária. E eu falo que diante de missionárias como Denise, missionários de campo, eu me sinto até indigna de receber tal título. Porque missionários como eles, que literalmente abriram mão, correram riscos, colocam a sua vida em risco em países, muitas vezes com leis ditatoriais, e colocam lá a sua vida em risco em prol de salvar outras vidas. Mas, Denise, para que as pessoas primeiro conheçam quem é Denise, como se deu a sua conversão, em rápidas palavras, como foi o seu encontro com Deus, como foi que Deus te alcançou? Paz do Senhor para todos. Quero dizer, Priscila, que o Senhor me alcançou. Eu sou filha de pastor, mas estava desviada há cerca de 13 anos. E fugindo, né, de Deus, eu literalmente não acreditava que existia um Deus, mas Deus, ele tinha plano, e o plano dele é algo que realmente acontece no tempo dele. E quando chegou o tempo dele, eu fui trabalhar num local com uma senhora chamada Rose. E ali, um dia, entrou uma senhora falando de Cristo, chamada Solange, e me levavam na casa do pastor Toninho, que hoje é pastor Toninho. Acho que ele está pastoreando uma igreja ali na Praia da Costa, se eu não me engano. E ali Deus falou comigo. Há mais ou menos, talvez 25 anos atrás, Deus falou comigo tudo aquilo que Ele ia fazer na minha vida, e falou comigo que me levaria a Angola, e sem ter para onde fugir mais, eu literalmente levantei a mão, aceitei a Jesus e comecei uma caminhada com Ele. Amém, Denise. E você começou uma caminhada com Deus, e aí eu posso testificar, Deus te usando tremendamente para impactar outras vidas, ajudar a levantar outros ministérios, e eu sou testemunha viva disso. O Leonardo, meu marido, que está aqui nos bastidores, também é testemunha disso. Deus começou, porque muitas pessoas acham, amados, que chamado, Deus me falou que vai me levar para Angola, é de hoje para amanhã. Yeah. Se você puder testificar quantos anos, desde a promessa até Deus colocar em Angola, houve um tempo de preparo. Houve um serviço primeiro em Jerusalém, para depois ir para a Judéia e Samaria, e depois ir para os confins da terra. Verdade. Muitas pessoas vão para o campo missionário e se frustram porque não passou por Jerusalém. Não esperou em Jerusalém, ser capacitado em Jerusalém, ser revestido em Jerusalém, servir em Jerusalém. E eu posso dizer que você, Denise, vou testemunhar da minha vida quando eu era uma menina. Deus te usou poderosamente para cuidar de uma Priscila que estava emocionalmente devastada, sem propósito, literalmente assim, desacreditada em um futuro em Deus e um futuro além, estava mergulhada na mais profunda dor, quando você foi uma das grandes profetas de Deus, que Deus levantou naquela época. Olha bem, isso há mais de 20 anos atrás. E profetizou para mim o chamado de Deus na minha vida, e olha onde Deus nos coloca, né, Denise? Anos depois. Deus usou a sua vida dizendo que eu seria usada para curar outras pessoas, para libertar outras pessoas, para ministrar a palavra. E na época eu estava mergulhada em tanta dor, em tantas perdas, em tantas decepções, que eu falava, meu Deus, isso não pode ser de Deus. De onde Deus vai fazer isso? Eu mergulhada em tanta dor. E eu lembro que você disse Deus te usou para falar comigo assim, e não se preocupe, eu te darei um varão, um presente que te honrará, que te amará, DiCaprio,
o meu Léo DiCaprio. E ele te honrará, ele te amará, eu te darei família e te darei filhos. Você foi uma das profetas que Deus usou. E na época eu estava mergulhada em tanta dor que eu não conseguia enxergar isso. Mas eu agarrei essa palavra, eu recebi, fui caminhando de fé em fé. E você também foi levantada não só para curar a minha vida, Deus te usou para curar a minha vida, para dar senso de propósito, mas também o Leonardo, que muito te caminhou em tantas obras. Entenda, amados, primeiro começa em Jerusalém, e você foi preparada em Jerusalém. E aí começou a vir promessas de Deus, Denise, para a tua vida, que Ele te lançaria, que Ele te levaria. E aí depois Denise começou a circular. Primeiro foi aqui Jerusalém, Vila Velha. Depois Deus começou Judéia, Samaria, outros estados, Brasil. E, amados, muitas vezes não é com avião, não é com jatinho particular, né, Denise? É muitas vezes dormindo em colchonete. Verdade. Não é? Parando aqui, parando ali. Não é, muitas vezes não é em grandes púlpitos. Não. Porque eu lembro que Deus te usava para nos levar em monte, libertava em monte, curava em monte, em casas, cultos nos lares, em famílias, em pontos de pregação, não é? Muitas vezes bares se transformavam em pontos de pregação da palavra. Eita glória! Aleluia! E Deus ia fazendo, ia movendo e foi alcançando outros estados, muitas vezes com limitações, nem sempre tinha honra. E aí como veio o chamado para as outras nações? Porque não começou em Angola, diretamente, havia uma promessa. Mas quando, na verdade, chamado para as outras nações, Priscila, veio quando o Senhor, eu estava lendo o Salmo de número 126, e eu comecei a chorar copiosamente, porque o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a entender o que o salmista estava falando, que eles, na verdade, estavam sendo libertos, mas tinha um povo que ainda eram irmãos deles que estavam presos. Então, era necessário que aquele lugar de sequidão, na parte sul, fosse agora regado pela água que dá vida e que pudesse agora ter novamente planta, ter novamente fruto, ser novamente um lugar frutífero. Então, quando eu entendi isso pelo Espírito, o Senhor começou a falar comigo: olha, Denise, eu te levarei às nações. Antes de você chegar a Angola, porque aquilo que você estava falando a respeito de começar em Samaria, é necessário você começar em Jerusalém, Samaria. Olha, é necessário que você comece primeiro a fazer aquilo que está à sua volta. Porque a promessa não age de hoje para amanhã, nem de amanhã para depois. Primeiro o Senhor quer ver quem é você, se você literalmente acredita na palavra, se você tem fé naquilo que Ele falou, porque nós que estamos aqui hoje somos testemunhas. Talvez tenha alguém em casa que está se perguntando: mas será que vai acontecer aquilo que Deus falou comigo? Naquele tempo seu de dor, você não via o futuro. Porque, irmãos, o tempo da dor, você crê sem ver. O tempo da dor, você crê sem ver. Porque a maioria do tempo, quando nós estamos na dor, nós não conseguimos enxergar nada. Quando nós estamos passando pelo deserto, pela provação, literalmente nós fechamos os nossos olhos não conseguem enxergar, mas é como se nós ouvíssemos a voz da palavra dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falo, eu cumpro. Então, quando o Senhor começou a falar comigo, Priscila, a respeito de nações, eu lembro que, na época, o Sandro, que você até conheceu, ele falou comigo: olha, eu estou indo para o Canadá, mas eu vou e você também vai. E eu, literalmente, fiz o quê? Tomei posse da promessa. Ele falou, eu falei: bem, se ele está falando, eu vou acreditar e vou tomar posse. Ele foi para lá, o pastor, quando me mandou chamar para o Canadá, o pastor Wagner da Costa, ele nem me conhecia. Mas o Deus que se move, Ele não precisa de conhecimento. Tem pessoas colocando limitações. Eu acho até engraçado no dia de hoje que as igrejas limitam missões a dinheiro. Missões não é limitada a dinheiro. Missões é limitada ao homem acreditar e ter fé. Porque hoje o homem perdeu isso. Hoje a igreja já não se move pelo Espírito. A igreja se move por um livro que o homem escreve. Deus está querendo que nós retornemos. Quando você falou a respeito do Senhor estar levantando brasileiros com o dom de servir,
É literalmente isso, o homem chegar mesmo, colocar a toalha e começar a lavar o pé. O que significa isso? Começar a tirar a sujeira daqueles que estão sujos. E é necessário que nós entendamos aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Não se mover por aquilo que você tem na mão, mas se mover pela promessa. Se você recebeu, se a igreja brasileira recebeu esse dom, é necessário que a igreja brasileira tome posse. Porque está no mundo espiritual. É necessário ser trago para o mundo físico. E quem vai trazer essa promessa para o mundo físico são os líderes aqui. Eles têm que tomar consciência que sobre eles pesa a bênção de levar a mensagem até os confins da terra. Aleluia. E Denise, que bênção. Irmãos, eu estou sentindo uma presença de Deus tão forte aqui neste lugar. E eu creio, o Espírito Santo está aqui. E eu creio no mover para esse tempo, nos nossos líderes, na nossa nação. É tempo de despertamento, é tempo de acordar. Porque você falou bem assim, essa questão de pegar a bacia e lavar o pé daqueles que estão sujos. Porque na escada de Deus é diferente. No reino de Deus, quem quer ser o maior, que seja o menor, que sirva. E Denise, você foi para o Canadá e a obra começou lá, e eu sei que não parou lá. Houve um fluxo de milagre acontecendo, e depois Deus te movimenta para os Estados Unidos? Sim. Eu lembro que no Canadá Deus fez coisas tremendas. Deus, na verdade, me levou para o Canadá, porque você que está vendo esse programa, a promessa de Deus, não importa se você não está entendendo aquilo que está acontecendo agora. Porque quando Deus me falou de Angola, eu literalmente esperava que Deus me levasse literalmente para Angola em primeiro lugar. Aí Deus vai me levar para o Canadá. Aí eu literalmente cheguei no Canadá e falei, meu Senhor, mas tu me trouxe para cá. Há um questionamento do homem a respeito da promessa de Deus. Mas lá no Canadá havia uma comunidade angolana. Era como se Deus falasse comigo. Eu te trouxe para cá, está longe da onde eu te falei, mas na verdade eu te lembro, eu não me esqueci. Porque, irmãos, Deus não esquece promessa. Você pode não estar entendendo, como eu não entendi. Eu lembro que Deus fez um mover lá no Canadá de uma maneira tão grande que nós fazíamos um culto na sexta-feira à tarde, começava 2h da tarde, acabava 20 horas. Deus curava mulheres canadenses que não sabiam português, e nós falávamos em nome de Jesus, as pessoas caíam endemoniadas, Deus fazia uma obra tão grande, pessoas eram libertas, havia cura de câncer, até o momento que Deus falou comigo, olha, agora eu tiro você daqui e te levo para os Estados Unidos. E há uma particularidade em eu ter ido para os Estados Unidos, porque, irmãos, eu fui para os Estados Unidos com dinheiro, com a passagem só de ida, sem dinheiro nenhum. Eu não sabia para onde eu ia, mas eu sabia que quem estava na minha frente me direcionava. E eu lembro que quando eu passei na imigração, a senhora me perguntou, para onde você vai? Eu falei, olha, literalmente eu estou indo para a Flórida, mas eu não sei o lugar direito, porque quem está me direcionando é Deus. E o rapaz que estava me traduzindo, que era um português que vivia no Canadá, ele falava comigo assim, minha senhora, eu não posso falar isso. Eu falava, você é tradutor. Traduz o que eu te falo. E a mulher falou assim, e quem vai te sustentar? Eu falei, Deus. Ela foi e carimbou meu passaporte quando ela deu 6 meses. O rapaz, nós dois correndo, porque eu quase perdi o avião para ir para a Flórida. E a gente correndo, e ele perguntava, que Deus é esse? Onde é a sua igreja? Porque nós somos testemunhos, irmãos. E Deus trabalha mediante a nossa fé. A nossa fé. Se você acredita... Se você acreditar, tudo é possível àquele que crê. Jesus, ele não está morto. Tem crente que está matando Jesus todo dia. Por quê? Porque não tem fé. Tem crente que não vota, tem crente que não adora mais. Aí na igreja a adoração não sai da maneira como tem que ser. Por quê? Porque literalmente ele não acredita naquele que pode todas as coisas. Daquilo que o apóstolo Paulo falou. Tudo posso naquele que me fortalece. E Denise, sabe o que eu aprendo? E aprenda você em casa, você também. Que não há como viver o extraordinário sem estar disposto a correr riscos. A gente quer viver o extraordinário,
mas não quer correr risco. Verdade. E a Bíblia diz que nós nos movemos por fé e não por vista. Sim, sim. Então receba essa palavra. Aleluia. Saia do ordinário e viva o extraordinário. Glória a Deus. Mas esteja disposto a correr riscos, porque Aleluia. aquele que te chamou é aquele que te sustenta, é aquele que vai abrir portas, é aquele que vai gerenciar recursos, é aquele que vai promover conexões de ouro, é ele que está trabalhando aqui nesse programa e está Aleluia. tocando na sua vida. Glória E a Deus. Denise, eu sei que Deus fez um grande mover. Eita glória, que eu estou empolgada. E aí Deus começou a fazer coisas nos Estados Unidos também e parecia que estava tudo estável. Sim. Denise, amados, começou sem conhecer ninguém ali, ninguém para receber. Eu vou lá em nome do Senhor. Mas o que aconteceu? Aconteceu que aí as pessoas começaram a conhecer, ver Deus na vida dela. Deus começou a operar sinais, prodígios e maravilhas. E aí você se estabeleceu Sim. nos Estados Unidos. Me estabeleci. Primeiro foi assim, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, fiquei lá um determinado tempo, até o dia que venceu o tempo que eu teria que ficar lá, e o pastor Marcelo Rodrigues, que também é daqui do estado, mas que vive lá nos Estados Unidos, falou: Denise, olha, se eu fosse você, não ia ao Brasil. Vá a Portugal fazer uma visita. Vai lá, visita, a igreja vai te dar passagem, você roda lá 15 dias e retorna. Falei: tá bem, pastor. Eu fui, na época, na cadeia de Neinha, e um belo dia eu estou lá, tive um sonho, onde eu via um ser que falava para mim: olha, pega o ônibus e desce e vai para o Algarve. Eu acordei pela manhã, liguei para a secretária do pastor José Oscar e falei: olha, Wilza, como é que eu faço para chegar no Algarve? Ela falou: não, menina, é muito longe, você está aí passeando 15 dias, não vá. Só que no segundo dia, eu tive outra vez o sonho. E naquele dia que eu tive o sonho, eu liguei diretamente para a irmã Maria. A irmã Maria falou: Denise, vai mesmo, vai ser uma bênção. Porque, irmãos, a notícia, que dependendo da pessoa que você for falar, ela vai ver de um jeito. Então, nem para todo mundo nós devemos contar aquilo que Deus está falando conosco. E eu lembro que eu fui, e foi a primeira vez que eu fui para Portugal. Eu fui para ficar 15 dias, aconteceu um problema com o pastor ficou preso aqui no Brasil durante talvez 3 meses. Eu fiquei em Portugal 1 ano e 6 meses. Depois desse 1 ano e 6 meses, retornei para os Estados Unidos. Quando eu retorno agora para os Estados Unidos, eu passei a pregar nas igrejas da Assembleia de Deus. Na época, pregava em todas as igrejas. Onde tivesse festividades, eles me convidavam e eu pregava. Então, eu conheci o pastor Daniel de Souza. Ele me chamou para que nós pudéssemos... Na verdade, eu vivia lá nos Estados Unidos, mas eu vivia entre os americanos. Eu não vivia no meio do povo brasileiro. E um belo dia o Senhor falou comigo que era necessário que eu voltasse a interagir na comunidade brasileira, porque Ele tinha coisas para fazer comigo ali. E eu falei: Senhor, eu literalmente não quero voltar para ficar na comunidade brasileira, não. Estou bem aqui na comunidade americana, é bom, é diferente, tudo. Eu pregava no meio dos brasileiros, mas não queria estar ali. E eu lembro que eu fui pregar na igreja do pastor Daniel de Souza, falando rápido, né? E naquele dia eu tinha falado com Deus e falei com Deus. Falei: Senhor, olha, Tu é o dono de tudo, Tu é o dono de Massachusetts, Tu é o dono de Boston, então é assim. Tu quer que eu volte para o meio dos brasileiros? Eu não quero pagar aluguel. Volto, fico 3 meses sem pagar aluguel. Tudo bem, Senhor, se Tu fizer isso, eu entendo que é um sinal Teu, para que Tu queira que o Senhor realmente tenha um projeto comigo, vai fazer algo novo no meio dos brasileiros. Eu vou parar de ser pregador itinerante e vou ficar numa igreja, porque Tu quer que eu comece a trabalhar com pessoas paradas numa igreja. Aí eu fui pregar na igreja do pastor Daniel. Chegou no final do culto, faltavam uns 10 minutos para acabar. Chegou um casal, eles estavam até, eu nunca vou me esquecer, eles estavam de macacão e todos sujos de tinta. E eu vi que chegaram quase no final, pegaram um pedacinho da mensagem, quando nós estávamos chamando as pessoas lá à frente para receber oração. Quando acabou o culto, eles, no final do culto lá, nessa igreja, eu creio que continua até hoje,
eles dão comida para todo mundo come ali, junta as irmãs e tudo. E eles deram o meu prato e eu sentei assim um bocado afastada. E o pastor falou que depois iria conversar comigo. E eu ali sentada comendo, chegou o irmão Márcio, que depois eu fiquei sabendo que era Márcio, e ele chegou e falou assim, o Pai do Senhor falou, olha, quando a senhora estava pregando lá, eu ouvi uma voz falando comigo, deixa a tua casa com ela por 3 meses. E eu olhei para a cara dele, eu tirei o olho do prato, olhei assim para o lado. Falei, meu senhor, o senhor é casado? Ele falou, sou. Falei, então, sua mulher tem que falar a mesma coisa. Tem que aprovar, né? Eu falei, vocês dois têm que entrar em concordância. O senhor falou com tua esposa? Não, mas isso não é problema. Silvana, vem cá. Ela veio. Olha, Deus acabou de me falar que essa senhora, a pastora, tem que ficar na nossa casa por 3 meses. Nós estamos indo para o Brasil por 4. Você concorda? Ela falou, se Deus falou, é de Deus. E ali eu fui para a casa deles realmente, comecei a trabalhar com o pastor Daniel, com a pastora... Isso em Portugal? Nos Estados Unidos. Com a pastora do pastor Daniel, por um bom tempo. Só que depois de um tempo, como Deus ele tem as rotas dele e o homem não entende, um belo dia Deus falou comigo, Denise, prepara as malas, sai, Portugal de novo. E ali, irmãos, em Portugal, ela também mentoreou um casal, Sim. Que hoje são pastores da igreja local, que Denise levantou. Hoje já tem quantos membros, Denise? 120. Lá, igreja? 120. E ela, em Portugal, depois de uma obra já estabelecida, ela levanta este casal que ela mentoreou, para assumir o rebanho em Portugal, e aí Deus a leva para Angola, a terra da promessa. Yes. A promessa que foi feita quando ela se converteu. E Denise, vamos falar sobre Angola ou você quer falar algo sobre Portugal? Não, vamos mesmo chegar a Angola. Vamos chegar em Angola, porque essa é a terra da promessa. Denise, Angola, África Central ali, fiz uma pequena pesquisa sobre Angola. Angola tem cerca de 32 milhões de habitantes, pelo menos esses são os dados de 2019. A capital, né, e a mais povoada é Luanda, Sim. com cerca de 2,5 milhões, isso dados de 2020. É um país de diversas etnias, idioma principal português, um português um pouquinho diferente, né, meio cantado com o português de Portugal, Sim. não é? Mas o idioma principal é português, porque também foi colônia de Portugal. Yeah. Viveram uma intensa guerra em busca da sua independência, cerca de 13 anos de guerra, de luta pela independência, alcança essa independência em 1975. E aí depois começa mais 27 anos de uma sangrenta guerra civil. Yeah. E desde a sua independência até anos 90, foi um governo socialista, hoje é presidencialista, mas eu não sei se eu posso dizer que é realmente, na sua totalidade, um Estado democrático, porque ali o poder executivo, legislativo e judiciário não tem uma divisão que é fundamental para um Estado democrático, os poderes meio que se misturam, né? E tem-se que 2002 declara-se a paz, mas com saldo, né, de mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil civis mortos. E eu estava vendo fotos de Angola. O que eu vi, Denise? Um país de muitas extremidades, de cidades luxuosas, edifícios luxuosos. Luanda foi considerada a cidade mais cara do mundo, já chegou a ser considerada a cidade mais cara do mundo, mas com cerca de mais de 50% da população, você me falou nos bastidores que vai uns 70% da população vivendo praticamente abaixo da linha da pobreza, na mais tremenda miséria. E eu via fotos lindas de uma Angola
turística e belíssima em algumas fotos, mas com uma extrema pobreza de outro lado. Então, uma pequena porcentagem detentora de um grande poder tem uma grande relação política e econômica com o Brasil. Não vou entrar muito na questão política, mas a nossa famosa Odebrecht está lá. O brasileiro conhece bem o que é essa Odebrecht, mas não vamos entrar nesse mérito aqui nesse programa. Lula fez umas 4 visitas lá, 2 como presidente, mais 2 como não presidente, dando palestras e tudo. Então, há uma relação política, há uma relação econômica com o Brasil. E eu fiquei, assim, surpresa. Agora eu vou entrar por quê? Porque Denise tem um projeto com crianças lá em Angola, um projeto chamado Reconstruindo Sonhos. E eu achei interessante quando eu li, Denise, porque foi considerada a capital mais cara do mundo, mas, em contrapartida, a campeã em mortalidade infantil. Dá para você falar um pouquinho sobre isso? A gente estava até conversando nos bastidores como que o angolano encara a questão da criança. O angolano, a mentalidade do povo angolano é da seguinte maneira. A criança, na verdade, eu estava dando exemplo de uma moça que me ajudava em casa, ela lavava a minha roupa e ela tinha cerca de 8 filhos. E um dia fui à casa dela conversar com ela. Eu acho que eu precisava de alguma roupa com urgência. Chegando lá, eu vi ela 2 peixes, né? Manjuba, esses peixes pequenininhos que nós temos aqui. Ela tinha comprado 2 e tinha feito funge, que é o prato, é como se fosse uma polenta nossa, só que não põe sal. Então, ela tinha feito o funge, né? Junto com um molho de peixe. E ela desfiou o peixe, um peixe meio, ela desfiou. A cabeça e uma grande parte ela deixou para o marido, tapou, fez a mesa, botou a comida dele ali e tal. E deu um pouco de comida para aquelas crianças todas, tanto que o horário de almoço lá de Angola é entre 3 da tarde a 4. Por quê? Para poder ser almoço e janta. Então, fica ali. A criança come naquele horário para enganar o estômago na hora da janta. A maioria dos pais da família começa a preparar a comida por volta das 15, a mãe vai para o fogão, começa a preparar às 16, 4 horas da tarde a comida sai, então fica mais ou menos ali com aquela comida no estômago. Então, eu tomei um susto e eu falei para ela, mas a comida, você devia, a maior parte, ser para os teus filhos, eles estão aí, estão cheios de fome. Ela falou comigo, olha, homem não é todo dia que se encontra, mas filho eu posso ter todo ano. Então aquilo me chocou. Me chocou aonde que era colocada a criança. Qual era o coração, até mesmo de uma mãe, em relação àquelas crianças. Então essa linha que você estava explicando, Priscila, essa mortalidade infantil, é literalmente porque a maioria das crianças lá, elas não têm aquela alimentação rica. É uma vez por dia, e olhe lá. Agora, nessa pandemia, eles começaram a abrir, porque as pessoas estavam literalmente passando fome, absolutamente fome, de passar fome mesmo. Uma senhora estava conversando comigo, e ela estava me explicando que ela enganava os filhos dela à noite. O que ela fazia? Botava a panela no fogo, com uma pedra dentro, e falava assim, olha, a mãe vai começar a cozinhar. E isso já era o quê? Por volta de umas 9 horas da noite. Então, os filhos dela dormiam com fome. Quando acordavam no outro dia, ela falava, não, você não lembra, você comeu. E eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, você está fazendo isso o quê? Ela falou, mãe, eu não tenho o que dar para eles. Eu não tenho o que dar para eles. E quando Deus colocou esse projeto no meu coração, Priscila, Deus tinha me levado para um lugar chamado Rasta, lá em Luanda. Rasta é um lugar que nem angolano gosta de morar. É um lugar assim que, às vezes, eu explico na igreja, irmãos, eu morei no Rasta. A pessoa fala, você não morou no Rasta? Denise, posso abrir um parênteses aqui? Sim, pode.
Irmãos, ela estava totalmente bem estabelecida nos Estados Unidos. Entenda, ela não estava entre brasileiros, estava entre americano. Nós estamos falando, eu sei que é meio até antiético falar sobre isso, mas só para as pessoas entenderem o grau de estabilidade. O que ela tinha nos Estados Unidos, poucos missionários gostariam de abrir mão. Foi sofrido para construir. Uma vez que construiu, estava estabilizado. Nós estamos falando de uma das moedas mais bem valorizadas no mundo, que é o dólar, né? Então, estava entre americanos, ali acolhida por americanos, e de repente Deus fala assim, olha, vai para Portugal, de Portugal também, depois de uma igreja estabelecida, vai para Angola. E não é chegando em Angola e morando em casa maravilhosa, precisando conquistar a confiança do povo, né, Denise? Que não é algo fácil. Exatamente. Nós temos ali várias culturas, várias etnias, né? E aí, um dia você me contou, Denise morava numa casa que o banheiro era do lado de fora. Sim, a cozinha também. A cozinha também. Um dia ela falou que acordou e nos pés dela estava uma onomatopeia, é isso? Não, centopeia. Centopeia, desculpa. Onomatopeia é uma figura de linguagem em português. Uma centopeia, desculpa. Sim. E aí, com todas as dificuldades, e aí conclui, veio o projeto para trabalhar com crianças. Mas esse projeto nasceu no Rasta. No Rasta, onde ninguém quer morar. Onde ninguém queria morar. Foi lá que nasceu o projeto. Porque hoje eu estava até conversando isso com minha irmã. Você pode receber uma notícia de duas maneiras. Onde você está, você pode ver como o lugar da sua morte ou o lugar da sua vitória. Eu estava lá no Rasta, tinha um menino que esse menino pegava água para mim, ele que enchia os bidões de água, porque eu vivia no Rasta, não tinha luz nem água. Eu não tinha literalmente isso. Eu vivi, irmãos, eu vivi um mês sem luz. Eu vivi 1 ano sem televisão. Para mim foi um aprendizado. E tem um detalhe, não contei para ninguém no Brasil, não chorei com ninguém no Brasil, não chegava aqui, porque eu tô... Não, sabe por quê? Porque... Denise, a sua família estava lá? Não. Seus filhos estavam lá? Não. Seu neto estava lá? Não. Sua mãe estava lá? Não. Você estava só? Tava. Na verdade, não estava, né? Porque Jesus estava lá. Deus. Mas, quando eu estava lá... Não tinha nenhum apoio emocional de parente perto? Não. Eu lembro que quando eu vi o Fifi, que era assim que a gente chamava ele, o Espírito de Deus falou comigo, comece a ensiná-lo. Porque a solução dessa terra é começar a ensinar para as crianças. Então eu falei, Senhor, mas como é que eu começo? O Senhor falou comigo, dá o primeiro passo, porque eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortos. E, Denise, olha a estratégia, irmãos. Muitas dessas crianças eram filhos de muçulmanos. Sim. Não foi isso que você me falou uma 10, vez? 10 crianças. 10 crianças lá, filhos de muçulmanos. Sim. Então, de uma certa forma, alcançava a criança e, consequentemente, alcançava os pais dessa criança. Tanto que, na época que essas crianças muçulmanas começaram a frequentar a escola, o meu filho aqui ficou desesperado. Mãe, vão fazer alguma coisa? Eu falei, não, porque o Deus que mandou é o Deus que se responsabiliza pela minha vida. Porque, irmãos, nós temos que ter entendimento quem nós somos em Cristo. A Bíblia diz, e é uma verdade, para aquele que entende, confia e vive nela. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E se chegar o momento da morte, nós passamos para viver com Cristo. Glória a Deus. E, amados, esse projeto com crianças continua. Hoje tem cerca de quantas crianças, Denise? 350 crianças. 350 crianças. Hoje, pelo projeto Reconstruindo Sonhos, através da vida da missionária Denise, ela fez parceria à igreja ADNV, foi 2 vezes lá em Angola. Sim, foram lá com o pastor André, que esteve aqui no programa anterior, falando sobre paternidade, levou o boneco Dedé, Dedé missionário, fizeram uma grande obra lá em Angola. Foi. E agora, o que aconteceu? A dona do imóvel pediu o imóvel para vender. Sim. E essas crianças, 350 crianças, estão precisando ser deslocadas para outro imóvel. Exatamente. E aí precisa, Brasil, irmão, irmã, igreja, precisa da nossa ajuda para levantar esse recurso. Eu queria falar só uma coisa, a dificuldade de Angola não é só de ordem financeira, mas eu posso dizer que
o financeiro é um reflexo do maior problema que Angola vive, que é espiritual. Verdade. Espiritual. E eu fiz uma breve pesquisa, Denise. Eu vi que 56,4% de Angola são católicos. Não sei se confere, vou dizer o que eu busquei, tá? 37% são de outros cristãos. E tem religiões tradicionais africanas, 4,4%. E diz o seguinte, outras religiões, 1,1%, e sem religião, ateus, 1%. E tem cerca de 1.000 religiões organizadas em forma de igreja ou análogas. O que eu estava lendo, pesquisando, e eu vi? Que mesmo as igrejas cristãs, né, tem agora as pentecostais, muitas delas brasileiras indo para lá, que aí a gente está encaixada, você está encaixada nesse quadro. Mas muitas igrejas cristãs ainda traz resquício dessas religiões africanas. E aí a gente um dia estava discutindo sobre a mistura, o misticismo que há em servir a Deus em Angola. Que muitas igrejas misturam o misticismo com a pregação da palavra de Deus. Há igrejas lá que o pastor antes fala assim, olha, eu estou recebendo agora o espírito do fulano, então agora eu posso falar para vocês. Lá você, por exemplo, pode passar na rua e entrar numa determinada igreja e leem a Bíblia, literalmente você acha que é uma igreja evangélica e, na verdade, é uma igreja espiritista. É isso que eles chamam lá. Então, vamos colocar esse porcento aí. A maioria das igrejas em Angola são espiritistas. Poucas pentecostais. E a maioria do povo lá, o que acontece? Não há formação de pastores. Formação teológica, eu digo. Por quê? Porque o pastor lá, a maioria deles não consegue pagar um curso teológico. As igrejas têm a Assembleia de Deus e tem a igreja que tem um curso teológico que a Valnice levou para lá, mas são cursos caros para se pagar. Então, os pastores não conseguem fazer um ensino bíblico. Então, eles não fazendo ensino bíblico, eles ensinam coisas de si mesmos. Aí é uma miscelânea de coisas que colocam-se dentro de uma panela e estão dando comida envenenada e muita gente come. Olha, é normal num culto você fazer. Uma vez eu estava pregando numa determinada igreja e eu estava orando, a líder de oração caiu endemoniada. E eu fiquei estarrecida com aquilo. Meu Deus, como é que pode? A líder de oração caiu endemoniada. E eu lembro que naquela hora, eu conversando com ela, né, falando com ela, comecei a conversar sobre a vida, vi pontos da vida dela que não havia conversão, não havia mudança. Por isso, Satanás ainda imperava sobre ela. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e o pastor falou que foi num médico tradicional. Médico tradicional é um bruxo. Foi lá fazer um tratamento tradicional. E um pastor falou isso para mim, eu estou com um problema que só quem cura é médico tradicional. Eu falei, desculpa, não te apresentaram um que pode todas as coisas? Aleluia! Falei, pastor, desculpa, eu conheço um que não é necessário médico tradicional, porque ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, é um que pode todas as coisas. Rafael, Deus que sara. E Denise, nosso tempo é curto. É curto. Amados, você já viu alguém possesso aqui? Multiplica por 1000. Lá há muitas práticas de feitiçaria, né, Denise? Muito. De pessoas flutuarem realmente. Sim, sim. Né? Flutuarem no ar, bruxos. Sim. Então, o reflexo econômico e muitas vezes político é apenas a consequência de uma opressão espiritual vivida nesse país. Ser missionário em Angola, além das dificuldades financeiras, né, econômicas, as limitações, os missionários foram daqui para lá, uma caravana na DNV, tiveram que se habituar a ficar sem tomar banho. Por quantos dias, Denise? Eu acho que a água faltava talvez uns 2. Entendeu? Uns 2 dias sem tomar banho.
né? E tiveram que lidar com isso, ir lá para fora, buscar em balde, né, Denise? Voltando a ser Rebeca, Pois, voltando a ser samaritana, buscando lá no poço, né, no balde. E são muitas limitações. Denise, me fala quanto custa lá um desodorante. O verdadeiro, né? Porque tem um falso. O falso é barato. Agora, o verdadeiro deve estar cerca de $10. Pensa, irmãos. Vamos colocar uma tinta de cabelo. Eu cheguei aqui e pintei meu cabelo com um tonalizante, né? Aqui está R$10, lá está 100. R$100. O mesmo. O mesmo. Gente, Mesma marca, a moeda mesma lá coisa. é Kwanza. 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 E para você ver o disparate, além das dificuldades econômicas, dificuldades emocionais, porque muitas vezes o missionário está distante da família. Claro Sim. que nós temos um Deus que não desampara, Yes. só que o missionário tem que estar muito consciente do chamado e a certeza na fé que Deus não o abandonou. E eu vou ter que encerrar a entrevista, Denise. É muita coisa, irmão. Se fosse falar aqui todas as dificuldades de Angola, todas as necessidades, mas Deus está convocando você a servir Angola, não só em orações, mas também com recursos. Mais de 300 crianças, 350 crianças, contam com o mover, o mover do seu joelho, mas o mover também dos seus recursos. Mais uma vez eu repito, há palavras proféticas que o Brasil seria levantado para servir as nações. Ei, e Deus quer usar você. Não é aquele grande pregador, não é só aquele grande cantor, não só os missionários, mas Deus quer usar a mim e a você. Denise, muito obrigada por estar aqui. Você quer falar mais alguma coisa sobre o projeto Reconstruindo Sonhos para a gente finalizar? Eu quero falar para você que está aí do outro lado, primeiro, que Jesus pode reconstruir o teu sonho. Falar para você, não desista. Dizer para você, nos ajude. Seja a igreja. Vamos pegar na mão um do outro. Ajude não só as crianças, como os adultos. Precisamos também de Bíblia. O terceiro pastor da igreja, a Bíblia dele é um caos. Eu estava até brincando, falei, pastor, e ele falou, Denise, como é que eu compro outro? Se eu comprar, não dou o dízimo ou não como em casa? Claro, tudo é muito caro. Tudo é muito caro. Então, eu quero convidar você a entrar nesse projeto. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor também vai liberar algo grandioso sobre a tua vida. Aleluia! Deus está movendo através desse programa. Deus conta comigo. Deus conta com você. Aleluia. Denise não está aqui a passeio. Ela está aqui no Brasil, como esteve em Portugal. E Deus movimentando peças. E ela está aqui no Brasil para fazer parte desse mover. Haverá um evento, uma live que acontecerá. Eu vou estar aqui comunicando nos programas, nas nossas redes sociais. Amém. Acompanhe a pastora, a missionária Denise Meirelles, é @Denise Meirelles 1. Isso. Não é isso? Acompanhe ela nas redes sociais. Reconstruindo Sonhos também tem perfil no tem. Instagram. Você pode acompanhar. E eu creio que ela está aqui, debaixo de uma direção de Deus, para movimentar, para participar de um grande mover que Deus está fazendo, para movimentar peças, para levantar recursos. E eu creio que o Deus que iniciou a obra em Angola é o Deus que vai sustentar. E essa obra não vai parar, Denise. Aleluia. E você pode contar com seus amigos aqui do Brasil. Amém. Sabe quem nós somos? Aquele que segura a corda. Muitas vezes o missionário está lá, no fundo do poço, como um balde, para tirar água. E se nós largarmos a corda, como fica o missionário? Nós somos esses que seguramos a corda. E eu quero profetizar, vamos aproveitar para profetizar, Aleluia. que em breve eu e Leonardo estaremos lá para sapatear em Angola, para pregar em Angola, para ministrar em Angola, em nome de Jesus Cristo. Denise, muito obrigada. Amém. Vamos encerrar esse bloco com mais uma adoração a Deus. Amém? Enzo, abra a boca como voz profética e adore ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui.
quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E ouvimos agora o louvor da parte do Senhor com o irmão Enzo. E agora eu quero trazer uma breve palavra reflexiva para o teu coração. E a palavra que Deus ministrou no meu coração está lá em Ezequiel 47, a partir do versículo 3, e diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda.
Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Sabe qual é a palavra que Deus ministrou no meu coração? Nós vemos aqui 3 níveis de água. Água no tornozelo. Ei, eu quero te dizer que talvez você já tenha sido testemunha aí em volta, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Mas Deus está nos chamando para uma profundidade maior, um nível de comprometimento maior, um nível de relacionamento maior, como igreja do Senhor. Eu quero declarar que não basta mais nós estarmos envolvidos, mas é necessário nós estarmos comprometidos e comprometidos com a nossa vida. Então, ele é levado para águas até os joelhos. E talvez você tenha servido de testemunha na sua cidade, no seu estado. Deus o leva mais profundo, para níveis até os lombos. E talvez eu estou ministrando para profetas, para vasos, para missionários, que têm sido usados já para outros estados, outras vidas têm sido alcançadas. Nós não podemos perder de foco que Deus nos levantou, não para que nosso nome seja promovido, mas para que o reino de Deus seja promovido. Nós estamos vivendo uma fase em que mais importa as nossas curtidas, mais importa que o nosso nome apareça. Mas Deus nunca nos chamou para a fama, mas Deus nos chamou para sermos testemunhas do reino de Deus na terra. Nós fomos chamados como igreja do Senhor e precisamos assumir níveis mais profundos de comprometimento com a obra de Deus e o seu reino. E chegou num ponto que o profeta foi levado a águas, aleluia, águas que não podia mais colocar o pé. E ele tinha uma escolha, e você tem essa escolha. Deus quer te levar a um nível de profundidade, de comprometimento com a obra, de comprometimento com o reino, em que você não pode mais colocar o pé no chão. E aí você tem uma escolha, ou voltar, ou recuar, para continuar com seus pés cravados no chão, ou literalmente nadar nessas águas. E eu te convido a nadar nessas águas, porque são águas do Espírito, águas que produzem vida. E diz o texto, o profeta relata, que quando ele nada nessas águas, ele volta para a margem, e aí ele vê árvores de todas as espécies. Porque eu quero dizer que Deus quer começar um fluir no Brasil, um fluir de águas, que alcança as outras nações. E eu declaro como o texto diz, ei, produzindo árvores de todas as espécies, que servirá de alimento para todas as nações. Você está me entendendo? Deus não quer nos levantar para aplauso. Deus quer nos levantar para que de nossas árvores haja alimento para outras nações, para que a nossa folha sirva como remédio para muitas vidas. E eu acho interessante que ele diz assim, olha, e haverá abundância de peixe. Eu quero dizer para a igreja brasileira, há
peixes precisando de rede, e a rede será lançada pela igreja. Há peixes, há vidas, há homens, há mulheres, há crianças a serem pescadas pelo evangelho. E quem vai lançar essa rede não são anjos, é a missionária Denise, sou eu, sou você, mas precisa de um nível mais profundo de comprometimento. Enquanto ficarmos nos holofotes da areia, com águas nos tornozelos, vidas perecerão. Ei, há países, há línguas onde a Bíblia, não há Bíblia traduzida, o Evangelho ainda não chegou, mas precisa de um nível de entrega maior. Há um nível mais profundo, onde Deus quer levar os profetas, onde Deus quer levar os pregadores, onde Deus quer levar os missionários. Cantarabaxude, cantarabaxai. Há um nível mais profundo que Deus quer levar a igreja brasileira, e Ele quer levar a mim, Ele quer levar a você. E sabe o que é interessante? Ele está dizendo, haverá abundância de peixe, de todas as espécies. E eu quero profetizar através desse programa, que há uma infinidade de peixes ao redor do mundo, esperando as redes brasileiras alcançarem. E sabe o que o texto diz? Que os lamaceiros, os charcos não sararão. Sabe o que é isso? Água parada. Água parada não vai sarar. Diz aqui o texto, vai ficar para sal. Sabe o que Deus está dizendo? É hora dessas águas do Espírito se moverem em nós e causar um movimento que nos tira das quatro paredes, que nos tira do nosso conforto, que nos tira da nossa comodidade. Ei, você, mas eu acho tão enjoado o culto missionário, então não somos igreja. Se missões nos incomoda, então não somos igreja. Então perdemos a identidade de igreja. Ei, este é um grande privilégio. Os anjos queriam fazer essa obra, mas foi designada a mim e a você como igreja do Senhor. Não queira ser lamaçal, não queira virar charco, porque água parada não produz vida. Mas eu quero declarar que águas brasileiras fluirão. Aleluia. Águas brasileiras fluirão de cada igreja que esse programa está alcançando, cada líder, cada levita, cada pregador, cada profeta. Eu declaro que esse programa, onde ele chegará, haverá um mover de águas, águas profundas. Ei, nós iremos buscar águas profundas, aonde tiver um câmera, aonde tiver uma mãe cozinhando, aonde tiver um pai trabalhando, aonde esse programa chegar, haverá um fluir das águas do Espírito, que alcançará além das fronteiras brasileiras. E essas águas, águas vivas, produzirão árvores vivas das mais diferentes espécies. E eu profetizo que o fruto dessa árvore servirá de alimento e a folha servirá de remédio. Receba essa palavra. Deus está levantando aí do outro lado mais missionários, mais trabalhadores para a seara. Deus está levantando profetas. Deus está reativando a voz profética. Aleluia! E vai partir do Brasil. Brasileiros serão levantados para servir as nações. E Deus conta comigo. Deus conta com você. Ei, receba. Há um poder de Deus sendo manifesto neste lugar. Há um poder de Deus sendo manifesto nessas câmeras. E eu creio que no mundo espiritual algo foi destravado neste programa. Ei, você está ouvindo a voz de Deus. Contribua para este grande projeto em Angola. Não só em Angola, mas em todas as partes do mundo. Seja um missionário através dos seus recursos. Deus te abençoe. Aleluia! Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir
o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, vem derramar, Yeshua. Mais uma vez, Enzo, Yeshua. Se mover, que nós terminamos esse programa dizendo Yeshua, aleluia. Você está entendendo o chamado de Deus para a tua vida? Você entendeu o mover de Deus para a tua vida? E é nessa atmosfera da presença de Deus. Enzo, muito obrigada pela tua presença. Eu queria convidar aqui novamente a missionária Denise, meu esposo, evangelista Leonardo Lopes. Nós vamos levantar um clamor pela missionária, por todos os missionários, por Angola. Continua dedilhando, Enzo, deixa Deus te usar. Ele cantou aqui, a terra clama. A terra clama, chama. E mais uma vez, nós queremos ver o céu descer. Aleluia. Que atmosfera deliciosa desse programa nessa noite. Cantarabaxude, cantarabaxai. E eu vou passar para o Léo agora para fazer essa oração. Cante em casa, deixa essa atmosfera te envolver aí onde você está. Alai, chovastude cantarabaxébia. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Meu amado é mais belo que milhares.
Senhor, Tu és o motivo, Deus, Tu és a razão de estarmos aqui nesse programa. Que vidas sejam alcançadas. Há uma atmosfera muito gostosa aqui e que você possa sentir em casa. Muito obrigada por estar comigo em mais esse programa, Denise e Enzo. Espero nos encontrarmos em outro mover, em outra direção, sentirmos mais uma vez essa presença tão gostosa que estamos sentindo, que Angola seja impactada pelo poder de Deus. Eu declaro libertação de Angola, eu declaro que líderes serão levantados em Angola, eu declaro uma voz profética em Angola, trazendo libertação e salvação para este lugar. Léo, ore ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Deus eterno, sabemos que nenhum dos Teus planos podem ser impedidos. O Senhor é Deus. Nesta hora eu quero colocar a missionária Denise em Tuas mãos. Assim como João Batista, que pregou, Senhor, uma mensagem estranha, com vestes estranhas, com alimentação estranha, mas ele atraiu a muitos e o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo a partir desta pregação de João Batista. Assim seja Denise naquele local. Que o Senhor comece a tirar os pecados daquela nação. E muitos venham se arrepender, Pai querido, e se entregar para Ti naquela nação. Oro pelas pessoas que nos assistem. Oro por uma igreja brasileira, Senhor, que quer, em meio a uma escuridão, holofotes de pregação, querendo mais curtidas. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Mas que a igreja do Senhor tenha apenas um like, que é o de aprovação do Senhor, Pai. Que nós venhamos a ter vergonha na cara, Senhor. Venhamos abraçar a Tua obra. Pai querido, agora eu entendo, Senhor, por que o Senhor tem galardões diferenciados. Quantas pessoas, Senhor, fazem tanto em locais hostis. E quantas pessoas, Senhor, em meio à bonança, são verdadeiros morcegos na Tua obra. Pai querido, sacode o Brasil. Nos levanta, Senhor, como verdadeiras brasas e nos espalhe até os confins da terra, Pai querido. Ó Deus, que este programa, Senhor, venha, Senhor, aquecer o coração de muitos e venham investir na Tua obra e o Teu nome seja glorificado não só em Angola, mas em todas as nações, com todos os missionários. Pai querido, assim eu Te peço a Tua bênção nesse programa, em nome de Jesus. Haverá um evento que será promovido para levantar recursos para o projeto Reconstruindo Sonhos. Acompanhe nas redes sociais, comunicarei aqui nos próximos programas a data. Não deixe de participar desse mover. Deus te abençoe. Obrigada por participar. Até o próximo programa Interação Gospel. Deus abençoe. Aleluia!